Então, vamos lá. Pessoal, boa noite. Eu vou dar uma pincelada no que a gente falou ontem, tá bom? Para quem não estava presente, para relembrar também, para a gente poder dar continuidade no assunto hoje, tá bom? Ontem nós falamos aí, né, sobre a sequência didática, o que a gente vai ver durante esses dias aí, né, de disciplina, nesses 10 dias. Falamos sobre prevenção e controle de infecção hospitalar, né? Relembramos algumas coisas que a gente já falou em saúde e segurança no trabalho. Expliquei para vocês que é um assunto que a gente vai falar, né, por diversas vezes. Não é somente esse assunto, tá? Quando vocês começarem a ver assuntos sobre proteção radiológica, por exemplo, esse assunto vai se repetir em várias disciplinas também, então não se assustem quando verem o mesmo assunto em várias disciplinas, tá? Eles vão vir sempre assim, para afirmar conhecimento, às vezes para agregar uma coisinha a mais, tipo, para aprofundar um pouquinho, né? Então a gente vai estar sempre relembrando aí, tá bom? Falamos aí sobre a classificação dos métodos de limpeza, né? Sobre desinfecção, esterilização e passei o videozinho. Todo mundo assistiu o vídeo que eu passei ontem? Eu assisti. Puderam entender mais ou menos como é que funciona dentro dos hospitais para poder esterilizar os materiais que são utilizados? Tava bem explicadinho, né? Então, aí nós falamos também sobre terminologia de asepsia e antisepsia e falamos também sobre precaução padrão, né? Hoje a gente vai estender um pouquinho aí sobre técnica de lavagem de mãos, falar sobre acidentes com perfuro cortantes, né? E falar sobre a prevenção de acidentes no centro de diagnóstico. Hoje o assunto ele é um pouquinho mais curto, né? Porque é somente a continuação do assunto de ontem, tá bom? O de segunda-feira é que vai ser um pouquinho maior, porque é um assunto um pouquinho diferente, que é o de sinais vitais, tá? Então, relembrando aí, ó, prevenção e controle de infecção, né? A gente viu aí que a infecção hospitalar é uma questão aí que a gente vivencia bastante, né? Nessa questão aí de bactérias, micro-organismos presentes aí no ambiente hospitalar que podem estar prejudicando aí os pacientes que estão com seu sistema imunológico afetado, né? Aí a gente falou sobre as bactérias, as superbactérias, né? Que a gente falou aí sobre o uso indiscriminado de antibióticos, né? Que é? Que alguém lembra aí que a gente, quando a gente falou sobre as superbactérias? Alguém pode me dizer sobre a aula de ontem aí o que vai dar origem aí a essas superbactérias que eu expliquei no iníciozinho da aula de ontem? Alguém sabe relembrar aí para mim? Ninguém? É o uso errado de antibióticos? É, mais ou menos isso, né? É o uso indiscriminado. A gente pega um antibiótico aí que não é o adequado, né? Vamos dizer assim. E usa da forma incorreta. Às vezes ele é até o certo. Mas aí sabe aquela receita que diz lá, usar por 7 dias. Aí o paciente vai e usa só 3. Aí, em vez de matar a bactéria, o antibiótico vai lá e fortalece, né? Então, é esse tipo de coisinha aí que vai fortalecendo as bactérias, né? Então, a gente tem que ir ao médico, ele vai passar, né, o medicamento que a gente vai utilizar, mas a gente também tem que se ajudar, né? Seguir o que tá pedindo lá na receita, tá bom? Professora, esse Oh, o de antibiótico também errado, ele pode influenciar nas outras bactérias que ajudam no nosso organismo, no funcionamento correto do nosso organismo. isso mesmo. Além de enfraquecer, né, o nosso sistema imunológico. E aí a gente viu sobre a definição. Essa definição foi que eu disse para vocês que estava lá, né, numa questão da prova, na nossa primeira disciplina, né? E eu falei novamente.
que às vezes a gente desenvolve, né, aí uma infecção depois que já estava em casa, depois que saiu, né, da internação, mas ela continua sendo caracterizada como uma infecção hospitalar, porque aqui está a explicação, né? Depois da alta, até 72 horas depois da alta, se o paciente apresentar um quadro de infecção aí, se for comprovado que foi por conta de algum procedimento feito durante a internação do paciente, né, vai ser colocado aí como infecção hospitalar, ou até mesmo quando desenvolveu aí, né, as características de infecção até 72 horas antes de ser internado, quando está fazendo os procedimentos, né, de exames e tudo mais, tá? Aí, nós iniciamos a falar aí das classificações dos artigos hospitalares. O que é isso? Quando a gente vai tá lá, né, no hospital, isso aqui mais para os enfermeiros, né, para os técnicos. A gente tem alguns objetos, alguns materiais que a gente utiliza nos pacientes, clientes, né? E aí existem alguns que a gente precisa de um cuidado maior e outros um cuidado menor, né? Na hora de poder estar reutilizando em outra pessoa. E como que a gente vai diferenciar aí, né? Nós temos os materiais críticos, né? Os artigos críticos, que são aqueles que têm alto risco de infecção. São aqueles que vão entrar em contato, né, com o sangue, vão entrar em contato com os tecidos do nosso corpo, né? E aí eles precisam passar pelo processo de esterilização, que a gente viu um pouquinho mais à frente o que é. Esse processo é o mais forte dos processos aí, né, de estar limpando os materiais, vamos dizer assim. Os materiais semicríticos são aqueles, né, que têm um nível médio, são aqueles que vão entrar em contato com a mucosa da nossa pele, né, não vai entrar em contato aí com sangue, assim, não é algo muito profundo, mas mesmo assim tem um nívelzinho aí de risco de infecção. E aí eu deixei até algumas imagens aí para vocês. Esse daqui é um equipamento que é utilizado para fazer endoscopia, alguns procedimentos assim, né? Que vai dentro mesmo do corpo do paciente, tá? Os materiais semicríticos e os materiais não críticos. Os materiais não críticos são aqueles mais tranquilos, que vai entrar em contato somente com a pele mesmo do paciente, não vai entrar em contato com o sangue, né? Então, é um nível aí baixo de risco de estar levando contaminação. Então, precisa aí somente de um álcoolzinho, né, para poder estar reutilizando em outro paciente, tá? Então, nós temos aí, ó, de acordo com a classificação, né, de riscos de infecção dos artigos hospitalares, nós temos aí 3 classificações: os artigos críticos, semicríticos e os artigos não críticos, tá? Pergunta de prova isso daí. Aí nós falamos ontem. O próximo assunto foi sobre os métodos de limpeza e descontaminação. Como a gente está falando aqui sobre essa questão de como, né, tratar esses materiais aí para poder reutilizá-los, a gente viu esses métodos de limpeza e descontaminação. Quem sabe me falar aí sobre limpeza? Quem estava ontem? Vamos, gente, interage comigo. Ninguém. Qual é a pergunta? A senhora pode repetir, por favor? É porque eu estava falando com a mãe aqui, tirou foto. Alguém consegue me explicar como que é essa questão aí do método de limpeza? Esse primeiro tópicozinho aí, ó, eu expliquei ontem. Ele é bem profundo? Ele é mais baixo? É para retirar bactéria? É para retirar fungo? Como é que funciona? O que a gente usa aí nesse método? Essa primeira é para limpeza, sujeirinha. Acho que é limpeza de areia, quando vai fazer raio-x, sangue. Uma limpeza mais baixa, né? Isso mesmo. É uma limpeza assim mais superficial, né? Pra gente tirar assim os grãozinhos de areia, de sujeira, né?
E a descontaminação de artigos? Ninguém consegue lembrar? Seria, no caso, seria a continuação da limpeza, né? Uma limpeza mais profunda do que essa primeira limpeza que foi realizada. Seria descontaminação, no caso. Isso, a descontaminação é a continuação da limpeza. Tirei os detritozinhos, né? A poeira, ou a areia, o barro, alguma coisinha assim, né? A sujeira que a gente está conseguindo ver. A descontaminação é o próximo passo, né? A gente vai reduzir aí os micro-organismos que podem estar presentes lá naquele artigo, vai tornar aquele ambiente um pouco mais seguro, tá? Mas não vai tornar aquele ambiente seguro a ponto, né, de não estar contaminado, tá bom? Aí a gente passa para desinfecção. A desinfecção já é um grau aí mais profundo do que a descontaminação, tá? A desinfecção, a gente vai eliminar e destruir alguns micro-organismos, né, de forma mais profunda, vamos dizer assim. Então, aí a gente vai utilizar desinfetantes, né? Ou até mesmo utilizar radiação, tá? E diminuir em um número maior o número de bactérias, micro-organismos que existam naquele objeto, né? Naquele artigo. E aí, como último tópico, a gente tem esterilização. A esterilização é o último passo aí, né? Onde a gente vai utilizar a autoclave ou a estufa para destruir todo e qualquer micro-organismo na forma vegetativa aí que esteja presente naquele artigo, naquele objeto, tá? Aí tá o link que eu deixei para vocês sobre aquele videozinho que eu mandei, o link lá no grupo, e que a colega mandou ele, né, já salvo lá para vocês baixarem no celular mesmo. Aí nós falamos sobre essas terminologias básicas, que é a diferença de antisepsia para asepsia, né? Onde a gente viu que a antisepsia é quando eu tento reduzir o crescimento de micro-organismos em determinado local, né? Quando eu tô lavando as minhas mãos, eu tô tentando reduzir aí o número de micro-organismos que eu tenho presente nas minhas mãos, né? E a asepsia é um local onde eu já tenho a ausência de germes, né? Onde ele já tá sem a presença daqueles micro-organismos, tá? Então, eu dei até o exemplo para vocês ontem que a antisepsia é quando o médico tá aí lavando as mãos, né? Para poder entrar no centro cirúrgico. E ele, enquanto tá calçando as luvas com cuidado aí, né? Para não avançar aí no campo estéril, ele está utilizando aí o método asséptico, né? Para ele não levar germes àquele lugar ali que está com ausência de germes, né? E aí, a gente passou para o último tópico da aula de ontem, que foi a precaução padrão, tá? Alguém sabe me explicar, na nossa área, na radiologia aí, o que pode ser uma precaução padrão que você, como técnico em radiologia, pode tomar aí? Alguém sabe me pontuar aí? Acredito que seja o uso de IPIs, né? No caso, no dia de hoje seria o uso de IPIs, a higienização das mãos, o álcool e máscara, né? Acredito que seja isso, são um conjunto de medidas, né? Que tem que ser adotados por nós profissionais. A higienização das máquinas, né? Eu acho. Também, isso mesmo. Tudo aquilo que envolve medidas para proteger você, né, enquanto profissional, é para precaver aí, né, a sua saúde. Então, não é porque você vai atender um paciente aí que vai fazer um raio-x da mão que você não tem que estar utilizando máscara, que você não tem que utilizar as luvas, né?
Então, é se prevenir. A precaução padrão, é isso que vocês têm que entender, que a precaução padrão, a PP, não é para proteger o paciente, tá? É para proteger você enquanto profissional, tá bom? Então, independente do caso clínico do paciente, da aparência, né? Independente do que ele esteja apresentando, né, como sintomas, você sempre tem que estar se prevenindo aí, como o nome já está dizendo, se precavendo, tá bom? E hoje a gente inicia aí falando sobre lavagem das mãos, né? Como a gente vem falando aí de infecção hospitalar, dessas coisinhas aí, o primeiro passo, a coisa mais simples que a gente tem para evitar as infecções hospitalares é a lavagem das mãos, né? Que vai diminuir aí o número de micro-organismos, eliminar sujidades, substâncias tóxicas, medicamentosas, evitar a transmissão de doenças, né? E proteger aí tanto a saúde profissional quanto a do paciente também, no caso, né? Porque se você tá com as suas mãos, né, você suja aí suas mãos, manipulando um paciente, chega outro paciente, e aí você vai, né, manipular outro paciente com as mãos sujas do anterior, e você pode estar transferindo aí micro-organismos, bactérias e estar prejudicando o seu paciente também, tá? Só que, como eu até citei ontem, a lavagem das mãos que a gente faz em casa, antes da gente comer e tudo mais, quando suja a mão de alguma coisa, não é a mesma lavagem de mãos que a gente faz no ambiente hospitalar, tá? No ambiente hospitalar, ela é mais aprimorada, vamos dizer assim, né? Ela tem que ser mais cuidadosa, tá? Eu deixei um vídeo também que eu vou mandar para vocês lá no grupo, né? Quando a gente terminar aqui, eu mando lá e vocês assistem hoje ainda, tá? No final da aula, eu dou mais uma explicadinha, porque esse vídeo vai servir como base para a atividade de vocês de amanhã, tá bom? Então, continuando. Essa questão de infecção hospitalar, para quem não viu a disciplina de saúde e segurança no trabalho, ela é bem complexa, tá? Nós temos um grupo de profissionais, vamos dizer assim, né? Que chama-se aí CCIH, tá? São profissionais que juntos aí, né? Enfermeiros, biomédicos, médicos, que trabalham aí em conjunto dentro de clínicas, de hospitais. Eles trabalham aí em conjunto visando diminuir ao máximo o número de infecção hospitalar, né? E isso é em qualquer setor. Quando a gente fala aí de infecção hospitalar, a gente vem direto na cabeça assim, é somente essa questão de lavar a mão, ou então de não transferir nada para o nosso paciente, mas vai muito além, tá? Essa questão aí, eles tratam desde a água que é utilizada em todo o hospital, né? Eles buscam aí ver até mesmo se tem algum resíduo na água. Eles veem a questão do ar no ambiente hospitalar, né? Eles veem tudo. Eles trabalham tudo isso daí porque influencia drasticamente nessa questão de infecção. O que a gente, né, enquanto profissional aí que não participa dessa equipe, pode fazer é tomar essas medidas aí simples, né? Mas que também podem fazer mudanças aí, né, pro lado positivo drásticas, como eu expliquei para vocês, tá? Utilizar jaleco somente dentro do hospital, tá bom? Porque às vezes é normal que a gente esteja dentro do hospital fazendo plantão, alguma coisa assim, e sai para comer alguma coisa, né? Comprar alguma coisa para comer. Deixa o jaleco dentro da clínica, dentro do hospital, tá? É comum a gente ver, principalmente ali pelas redondezas do pronto-socorro, profissionais saindo de jaleco, indo lá no mercado e tudo mais. E não façam isso, tá? Conforme você sai ali, vai pegando a poeira que tá passando na rua, a fumaça dos carros, às vezes espirra, né, uma laminha ali, pega no seu jaleco, aí você volta
e vai para dentro do hospital e vai levando aquele monte de bactéria que você pegou ali na rua e levando. E a gente tem que entender que lá dentro do hospital você tá ok, passou ali na rua, tá ok. A sua imunidade tá show. Agora, e daqueles pacientes que estão fragilizados lá dentro do hospital? Vocês já pararam para pensar? Eu já cheguei a ver, indo trabalhar, uma mulher na garupa de uma moto, vestido no jaleco, indo trabalhar. Eu não sei para que hospital que ela ia, mas ela estava sentada numa moto, vestida no jaleco. Eu fiquei olhando, meu Deus, onde é que tá as aulas dessa criatura? Ela deixou lá na sala de aula, porque a gente fala em várias disciplinas, a gente fala sobre essa questão, né? Principalmente em ética, né? Porque isso é uma questão ética profissional também, além de ser uma questão de saúde, né? Uma questão ética. Então, jaleco é para ir guardadinho. O mais correto ainda é ele ir dentro de um saco, né? Dentro da sua bolsa, guardadinho, para dentro do hospital. E quando você sair também, tá? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Quem tá saindo de dentro do hospital, tá trabalhando e tal, entrando em contato com esses pacientes que estão aí acometidos pela Covid, né? Chegar em casa, nem entrar pela porta da frente. Eu até falei sobre isso com os alunos quando a gente estava falando sobre essa disciplina, tá? Quem tem aí a possibilidade de ter uma varanda, né, na parte de trás de casa, com um tanque, alguma coisa assim, levar, né, pra trás, deixar a roupa e os sapatos tudo separado, fazer a lavagem dessa roupa que utilizou no ambiente hospitalar separado das roupas comuns das outras pessoas que moram na sua casa, para você não estar misturando, né? Você lidou com pacientes aí que têm diversas patologias, e aí você está misturando aí com as roupas de outras pessoas da sua casa, não é nada interessante, tá? E para as pessoas, tô voltando a repetir a mesma coisa. Toda vez que a gente falar sobre segurança, sobre a saúde de vocês, né, enquanto profissionais aí, eu vou estar sempre repetindo a mesma coisa, tá? Quem tem filhos pequenos, a gente chega em casa, a criança, né, vê a mãe ou o pai e já quer correr para abraçar. Pensem primeiro na saúde dos filhos, né, dos sobrinhos, da criança, tá? Não abraça, pede para esperar um pouquinho, né? Diz que vai tomar um banho, depois vai e pega para brincar, ou seja lá o que for. Mas é muito perigoso, até porque criança também tem imunidade, né? Um pouco mais baixa, tá? Então, sempre essa questão de lavar as mãos. Comer em ambiente hospitalar. Essa lavagem de mãos conta muito, né? Estagiário, quando tá lá nos estágios da vida, tem essa mania de levar lanche e tudo mais. Tenham muito cuidado com isso, tá? Existe local adequado, né, nos hospitais, nas clínicas, para estar fazendo essa alimentação, e não é chatice, né, da administração do local. É até mesmo para a segurança dos profissionais e do paciente também, né? Você tá lá mexendo com o paciente, pegou no paciente, você não sabe o que ele tem, de onde ele veio. Às vezes você pegou sem luva, sem cuidado nenhum. Aí você vai na salinha lá onde você faz o seu trabalho, e aí você, com a mesma mão que você pegou no paciente, não lava a mão, né? Deixou lá por cima da mesa, onde você colocou qualquer outro objeto, e taca na boca também. Então, no hospital, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Então, lavar as mãos é extremamente importante, tá? Até mesmo coçar o nariz, o olho, qualquer coisa assim. Então, a gente tem que estar sempre atento. Isso era uma coisa que era falada nas aulas antes desse momento que nós estamos vivendo, e agora todos os professores, todos os profissionais, né, estão tendo que bater na tecla mais ainda, principalmente para os alunos que estão entrando na profissão agora, tá? Então, muito cuidado quando estiverem no ambiente hospitalar, nos estágios, em visitas técnicas, tá?
sem ficar pegando nas coisas para depois levar pro rosto, pra boca, pros olhos, tá bom? Todo mundo tá ligado nisso daí, né? Boa noite, professora. Boa Desculpei meu noite. atraso. É isso. Desculpei o atraso aí, porque eu estou no meu trabalho ainda. Estou no trabalho ainda, não vou conseguir entrar. Mas eu estou ligada na sua aula. Tudo bem. Então vamos lá. Esse videozinho da lavagem de mãos é meio que uma prática do que tá aqui na tela para vocês, né? E aí vocês vão poder assistir quando eu fechar aqui. Aí vocês assistem lá no grupo, tá bom? Que eu vou mandar lá. É bem rapidozinho. Então, como que é a lavagem de mãos correta que a gente tem que fazer, tá? Primeiro, professora, mas na minha casa não tem torneira assim, não é em todo local que é assim. Certo. Então, como que a gente faz, né? Alguns lugares, a gente tem a possibilidade de ter as torneiras com o sensor, né? Que a gente passa a mão embaixo e a água vai cair. Ou a gente tem aquelas torneiras que é com pedalzinho. Geralmente nos hospitais é a torneira que tem o pedalzinho que a gente aciona com o pé, a água, né? Mas e quando não for? Quando não for, você pode ter a possibilidade, né, de utilizar o papel toalha para poder estar abrindo e fechando a torneira, para você não pegar, né, lá onde abre a torneira depois que você já tiver com a mão higienizada. Então, antes de iniciar o processo de lavar as mãos, a gente vai molhar as mãos, né? Depois a gente vai aplicar o sabão e começar esse processo. Tem alguém com o áudio ligado. Por gentileza, desliga, porque aí tá gravando e depois fica com uma interferênciazinha para eu poder mandar para vocês. Muito obrigada. Aí vamos lá, continuando. Aí o que acontece? Tem muita gente que fica comparando, que tava comparando, que enquanto você lava as mãos, faz a lavagem de mãos correta, você canta parabéns, você faz uma oração ou qualquer coisa assim do tipo. É o tempo suficiente para você fazer uma lavagem de mãos correta, tá? Então, primeiro a gente vai ensaboar a palma das mãos. Então, a palma das mãos, primeiro uma, depois a outra. Depois a gente vai pro dorso das mãos, né? Primeiro uma, entrelaçando os dedos, depois a outra. Próximo passo, a gente vai esfregar os dedos, né? Conforme a imagem 5 aí, né? Esfregar o dorso aí, utilizando os dedos de uma mão com a palma da outra, com o movimento de vai e vem. Próximo passo, a gente vai também lavar em especial o polegar, porque entre o polegar, né, e o dedo indicador tem esse espaço aí que às vezes a gente deixa passar, né, e não lava direitinho. Então a gente faz esse movimento aí de lavar o polegar e a palma da mão. E outra coisa, unhas, né? Lavar aí a ponta dos dedos e as unhas. As moças aí, as mulheres que têm as unhas muito grandes, o que acontece? Um local muito fácil da gente estar depositando aí, armazenando sujeira, bactéria, micro-organismos, é debaixo das unhas. Então, o melhor para quando a gente está aí trabalhando nos hospitais, nas clínicas, é manter sempre as unhas aí, né, pequenininhas. Isso vai facilitar na hora da higienização, vai facilitar a manipulação aí, você não vai estar furando nem arranhando nenhum paciente, nenhum cliente, tá bom? Não vai correr o risco de quebrar e também vai facilitar aí para você não estar acumulando nenhuma sujeira em excesso, tá? Depois de lavar a ponta dos dedos, né, e as unhas contra a palma das suas mãos, aí a gente também tem que dar atenção para o punho, né? A gente lava os punhos também. Quando a gente vai enxaguar a mão, quando a gente tá em casa, a gente tem mania de enxaguar, né, com a mão para baixo. Quando a gente faz isso, a sujeira tá descendo, vamos supor assim, sentido cotovelo-mão. E aí a sujeira meio que volta para onde você
acabou de limpar, de onde você acabou de tirar. Então, prestem a quem gosta de assistir série médica, essas coisas assim, como é que faz a higienização? Você lava da mão e vai subindo, erguendo a mão, né, levantando como se você estivesse levantando a mão para o alto, para que a água vá escorrendo para o sentido do seu cotovelo, conforme nessa imagem aí 9, tá? E aí, com isso, a água vai limpando e tirando o sabão com a sujeira e levando para o seu cotovelo para que a sua mão fique, né, livre da sujeira, dos micro-organismos, tá? É tanto que essa questão das séries aí que eu tava falando, que o médico sai com as duas mãos para cima. Então, essa questão aí é de lavar com a água vindo sentido mão, cotovelo, tá? Aí a gente vai pegar o papel, tem gente que pega o papel, aí fricciona o papel de um lado pro outro, tipo, levando a mão pra frente e uma pra trás. Aí desfaz, esfarela o papel toalha todinho na mão, aí fica um monte de pedacinhos. Vocês conseguem entender isso que eu tô falando? Sim. Sim, professora. Acabou o trabalho todinho que você fez, né? Então, como que a gente faz? Pega uma quantidade aí, não exagerada, né? Mas uma quantidade suficiente para secar as suas mãos, e a gente vai secar as mãos com cuidado, né? Encostando a mão inteira no papel e tirando. Encosta e tira o dorso da mão, sem fazer aquele atrito no papel para que ele se espedace todinho. Então a gente vai secar cuidadosamente, né, para a água ser sugada pelo papel e ele não se despedaçar na nossa mão, ok? Aqui tá o link do vídeo, mas eu vou mandar para vocês lá assistirem o videozinho que eu quero que vocês reproduzam, que é a atividade amanhã que já eu vou explicar, tá? Acidentes com perfurocortantes. O que é isso, né? A gente falou também nessa primeira disciplina sobre a doença ocupacional. O que é essa doença ocupacional? É aquela doença que a gente desenvolve de acordo com a profissão que a gente exerce, né? Então, por exemplo, um enfermeiro, ele pode desenvolver aí, né, doenças de acordo com o tipo de paciente que ele está lidando. Então, ele pode estar lidando aí com pacientes com diversas patologias, fazendo medicamentos, né? E aí o paciente pode sangrar na hora que ele está fazendo uma injeção e tudo mais. Nós, enquanto profissionais aí das técnicas radiográficas, podemos estar também fazendo aí, né, radiografias em pacientes internados, pacientes que venham aí acidentados da rua, mas que tenham alguma patologia também. A gente pode lidar, né, com paciente que está na UTI, porque nós temos também raio-x móvel, né, que vocês também vão ver isso. E tudo isso nós estamos expostos, só em estar dentro do hospital a gente está exposto, né, a diversos materiais aí que a gente pode se furar e acontecer um acidente, né? Então a gente pode estar exposto aí ao vírus HIV, né? A gente pode estar exposto aí à tuberculose, né? Que é bactérias, a fungos, né? Então a gente pode pegar aí diversas patologias. E a gente pode acontecer isso, né? Se a gente se furar aí numa agulha, né? De um lixo, por exemplo, a agulha não tá encapada, você vai pegar o lixo lá para colocar no local correto e a agulha tá naquele lixo, não tá fechadinho direito. O que vai acontecer? Vai furar. A agulha foi utilizada num paciente que tinha uma patologia. Olha aí o que aconteceu, a besteira, né? Então, isso é um risco que não é porque a gente não é da enfermagem que a gente não tá sujeito a correr, tá? Então, quais são os riscos de infecção, né, que a gente pode ocorrer aí depois de um acidente, né, com esse tipo de material? Os materiais aí, como eu falei, é agulha, bisturi, tudo que corte, tá? A gente pode pegar aí, ó, vírus da hepatite B,
da hepatite C e o vírus da HIV. Aí tem a incidência, é a porcentagem, né, de incidências aí, da quantidade de vezes, né, que foi pego aí. Então, no caso, a hepatite B, mais pessoas, né, conseguem pegar a hepatite B quando acontece esse acidente do que o HIV. Então, o número de casos de acidentes com perfuro cortantes em que o profissional pegou hepatite B, no caso aqui, ó, é maior do que pegam um HIV, tá? Professora, o meu pai era enfermeiro, ele pegou hepatite C no hospital. Tu sabe dizer como é que foi o acidente dele ou ele também nem... Não. Só pegou mesmo. Às vezes nem chega a perceber, né, que ficou exposto a um tipo de acidente desse, né. Então, aqui a gente tem aqui, ó, o local, né, aonde aconteceu o acidente, então na pele íntegra, na pele mesmo, né, no braço, e a mucosa, quando é exposta à mucosa. Quando eu falo mucosa a gente não entende, o primeiro exemplo que eu dou é no nosso nariz, ou então na boca, dentro da nossa boca, é mucosa, tá? Quando a gente estudar anatomia, vocês vão entender melhor sobre essas terminologias aí. Aí aqui a gente tem algumas formas, né, dessas doenças, dessas infecções. Então, a forma crônica, né, da hepatite B e da hepatite C. Isso daqui eu não vou cobrar muito para vocês, porque só são informações como curiosidade, tá? Tá para vocês na apostila que eu mandei lá no grupo. Eu acho que eu esqueci de avisar, para vocês que quem quiser esse material impresso e não tiver como imprimir e tiver disponibilidade para ir até o CTEAC, você pode estar indo, né, até o colégio e estar solicitando a impressão, você não paga nada, tá? É só pedir a apostila, né, dizer que é aluno da turma 18, que aí o rapaz imprime e você pode levar para casa, tá bom? Aí aqui a gente tem um quadro com alguns equipamentos, vamos dizer assim, né, e técnicas aí que a gente pode utilizar como precaução padrão, que a gente falou lá atrás, tá? Onde a primeira é a lavagem de mãos. A lavagem de mãos tá no top 1 de tudo. Para evitar a infecção, tá como precaução padrão, top 1 de tudo, né? Então a gente lava as mãos aí antes de entrar em contato com o paciente, depois de entrar em contato com o paciente, depois que a gente tira a luva, depois que a gente pega no avental, né? Entra um paciente, outro. Depois que a gente entra em contato com sangue, com fluido corporal. Fluido corporal é urina, pode ser saliva, qualquer coisa assim, tá? E a gente faz isso com sabão líquido mesmo, tá? E essas precauções a gente também pode utilizar, né, fazer o uso de barreiras. O que é barreira? É o que vai aí impedir o contato direto, né, com esses fluidos corporais, o contato direto com o nosso paciente. Então, a gente faz uso aí das luvas, do avental, no caso aí a gente tem o jaleco também, né, abaixo daquele avental descartável. E o jaleco, eu já até falei diversas vezes para a turma anterior a de vocês, que o avental não é para o profissional ficar bonito não, tá? O avental não é um negócio, é porque é da saúde, é só para ficar bonitinho, não. O avental é uma barreira. É por isso que quando a gente fala assim para o aluno utilizar o avental e a gente indica para o aluno não usar daqueles aventais que no braço, não sei se vocês já viram, é renda. Ele é lindo, o avental é lindíssimo, mas não é para usar em hospital, para procedimento assim, porque ele é todo furadinho. Então, se chegar um paciente sangrando e você for atender ele com esse avental, o sangue vai passar, meu Deus, bem ligeirinho,
tranquilamente por aquela renda belíssima e vai entrar em contato com a sua pele bem rápido. Então, esses aventais aí, cheios de renda, com a manga de renda, todo bonito, assim, é para quem atende em clínica, que não vai entrar, né, somente consulta, não vai entrar em contato aí com o fluido corporal do paciente. Então, vocês aí, quando forem para estágio e tudo mais, o avental é na altura do joelho, de manga comprida, para proteção de vocês, tá? O uso de máscaras. Agora, né, nesse momento que nós estamos vivendo, as máscaras, elas têm que ser mais reforçadas, tá? Antes a gente utilizava só aquelas máscaras descartáveis. Agora a gente está indicando que os estudantes, né, quando vai fazer o estágio, utilizem as máscaras N95, são máscaras mais reforçadas, tá? O uso de óculos, mas professora, para que o uso de óculos? O óculos em acrílico, né, ou protetor facial, que eu acho que vocês já viram, que o pessoal fica até tirando onda, falando que parece soldador, né, aquilo lá é para proteger, né, a mucosa aí dos nossos olhos, das nossas narinas, porque se espirrar alguma coisa do nosso paciente no nosso rosto, a gente utilizando a máscara, beleza, não vai pegar, né, na mucosa do nariz, nem na boca, mas e os olhos, né? Se espirrar alguma coisa e cair direto na mucosa do olho, você já vai estar infectado. Então, o óculos é para proteger a mucosa aí, né, dos nossos olhos, da nossa face. E aí, nós temos uma tabela aí de equipamentos, alguns artigos, né? E como eles devem ser tratados, tá? Nós temos caixas de descartes. Essas caixas, eu acho que vocês já chegaram a ver. São aquelas caixinhas amarelas de papelão, né? Que são montáveis aí. Que elas são destinadas aí para colocar os materiais perfuro-cortantes. Então, agulha, lâmina de bisturi, tudo aquilo que é mais fácil, né, de estar furando saco plástico e tá ocorrendo esses acidentes aí, são colocados dentro dessas caixas de descarte, tá bom? Quando se tem a presença de sangue, de fluidos nas superfícies, como que tem que se proceder? Tem que fazer a descontaminação das superfícies, inicialmente, né? Lembra o que é a descontaminação? A descontaminação é uma continuação da limpeza. Tira a sujidade, a descontaminação a gente pode utilizar aí, né, um desinfetantezinho, um álcoolzinho, alguma coisa para estar retirando aí, tá? Quando você tem aí algo que a gente vai utilizar no paciente que possa estar transferindo micro-organismos, bactérias, né? Um objeto aí que a gente vai utilizar no paciente, né? Algum equipamento. A gente tem que fazer a limpeza, a desinfecção, né? E a esterilização, dependendo da classificação desse artigo, tá? Anteriormente eu estava falando da superfície, como por exemplo lá no book, quando a gente vai posicionar o paciente. Agora eu tô falando de artigo, né? De algum objeto que a gente vai utiliza no paciente e tem que transferir para utilizar no outro, tá? E aí, quando a gente vai utilizar, vai levar um paciente, né, de um lugar para o outro, né? E tem aí secreção, sangue e tudo mais. O que a gente faz? Existe aí os aventais, né? E a gente vai utilizar esse avental no nosso paciente, né? Pra gente poder estar fazendo esse transporte, né? Pra precaver aí o trajeto desse paciente, tá? E aí, essa questão de transportar esses pacientes, a gente tem esse perigo aí de transmissão, né, por vias aéreas, por sangue e tudo mais. Então, como que a gente faz? Geralmente no hospital existe elevador, né, se for de 2 pisos ou mais aí, tem elevador exclusivo para esses casos assim, para levar pacientes e tudo mais. Não é nada
tudo junto com o social, né, que fala. Então, é tudo meio que separado, tá? Então, os pacientes, eles são isolados das outras pessoas que não trabalham diretamente nessa área e de visitantes, né? Isso para prevenir aí esses pacientes que estão com a imunidade mais baixa, né? De estarem adquirindo alguma infecção, alguma bactéria e também de estarem transmitindo alguma coisa para outras pessoas que estejam no local, tá? E quais as condutas que a gente vai tomar aí caso aconteça algum acidente, né, desse tipo, né, de se cortar, de se furar com algum equipamento desse? O que a gente faz, né? A gente tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, é feito lá uma comunicação impressa, né, para um órgão lá do hospital, né, e dependendo daquele paciente, do que o paciente, né, provavelmente tinha e tudo mais. Por exemplo, se o paciente tinha o vírus da AIDS, né, da HIV, a pessoa que acabou se furando, se cortando alguma coisa assim, vai tomar uma série de medicamentos. Eu até esqueci o nome que eles falam. É tipo uma mistura, né? E aquela pessoa que sofreu, né, aquele tipo de acidente, ele fica ali sendo monitorado, né, por vários dias, tá? Então ele fica ali sendo observado de perto, né? Toma diversas medicações para poder evitar aí, né, o risco de estar adquirindo a patologia, tá? O Ministério da Saúde fica sabendo também, né, que você sofreu esse acidente aí com perfuro cortante, tá? Nós temos aí uma classificação aí de acidentes que são mais básicos, né? Alguns mais intermediários, e tudo isso vai ser de acordo com o tipo de acidente que ocorreu. Isso aí vai ser verificado lá no hospital, vai ser tudo catalogado, e aí as providências vão ser tomadas, qual tipo de medicação que você tem que tomar, se você vai ser afastado ou não. Amanhã a gente vai continuar falando sobre os tipos de acidente que pode acontecer no centro de diagnóstico, que na apostila tá CD, é centro de diagnóstico, que é diretamente na nossa área, tá? Lá na sala de raio-x, na tomografia, na ressonância, tá bom? Todo mundo entendeu? Sim. Na verdade, é amanhã? Deixa eu ver. Não, é hoje, gente. Amanhã vocês vão fazer a atividade. Vamos continuar, então. Então, ó, amanhã vocês vão fazer só a atividade. Hoje a gente termina falando sobre o centro de diagnóstico. Eu até me confundi. Amanhã vocês vão fazer o vídeo lavando as mãos. Ei, professora. E a pesquisa. A senhora vai mandar a atividade hoje ou só amanhã? Só amanhã. Aí é pra entregar amanhã também, O né? vídeo eu mando hoje, o vídeo para vocês se basearem. E a pesquisa eu mando amanhã, editada bem direitinho para vocês. O vídeo vocês mandam amanhã mesmo. A atividade, no dia da prova, eu ainda recebo. Pode estar enviando. O vídeo é até que horas, professora? Até as 10, até o final do horário que eu fico disponível para estar respondendo vocês, tá? Tá bom. Então vamos lá. Ó. Uma característica aí do centro de diagnóstico, né, é que ele pode estar inserido dentro do contexto hospitalar, né, ou não. Por exemplo, lá no... Alguém tá com um áudio ligado, por favor, desligue. Professora, desculpa aí, o celular tá descarregando, aí eu deixei, desculpa, tá? Tudo bem. Por exemplo, lá no Hospital Santa Juliana, a gente tem um centro de diagnóstico que ele não é dentro mesmo do hospital, né? Quem for fazer tomografia, alguma coisa assim, dá para ir por fora também,
né? Então, às vezes pode ser dentro do hospital, ou às vezes clínicas também, né? Não é dentro do hospital, clínicas particulares não é dentro do ambiente hospitalar. Então, as clínicas particulares, por exemplo, a capacidade de transmissão aí é mais baixa, né? De transmissão de bactérias, de infecções. Já dentro do hospital, sobe aí essa questão de infecção, né? Da probabilidade aí de infecções, né? Então, a gente tem aí uma classificação do Ministério da Saúde, né? Que é considerada aí as áreas críticas, as semicríticas e não críticas, como a gente viu os materiais. E essas áreas todas são aí classificadas e todas são, sinalizadas, tá? Então, por exemplo, a unidade de radiologia, quando ela é inserida no hospital, ela é considerada uma área semicrítica. Então, a equipe multidisciplinar que vai trabalhar lá no centro de diagnóstico, ela tem que estar orientada quanto aos procedimentos de segurança para evitar a transmissão de doenças, né? Então, o que é a equipe multidisciplinar que trabalha dentro do centro de diagnóstico? São os diversos profissionais de todas as áreas aí que trabalham juntos. Secretária, técnico em enfermagem, o técnico, né? A pessoa que trabalha na administração. Equipe multidisciplinar é o conjunto de vários profissionais diferentes, tá? Então, o profissional que vai recepcionar o paciente, ele vai ter que saber aí, por exemplo, qual é a procedência do paciente, né? Se ele tá vindo do ambulatório, se ele tá vindo da internação, né? Para poder identificar qual é o cuidado especial que o técnico e os outros profissionais devem tomar com aquele paciente, ou se devem preparar melhor o local para receber aquele paciente, para determinar qual material que vai ser necessário utilizar para poder fazer, né, o exame daquele paciente, para proteção da equipe, né? E os procedimentos radiológicos aí podem oferecer riscos, né, que vão variar de acordo com a localização do paciente, né, e o grau de invasão dos tecidos. Então, a gente pode classificar aí em procedimentos críticos, semicríticos e não críticos. Os críticos são aqueles que vão invadir as áreas estéreis do corpo. Exemplo, um cateterismo cardíaco, uma angiografia cerebral, uma biópsia, um cistograma, tá? São exames aí que são considerados críticos. São exames que vão dentro do corpo, né, do paciente. Os semicríticos é bem parecido aí com a classificação dos artigos lá, tá? E aqui é a classificação dos procedimentos. Então, é bem semelhante. Os semicríticos entram em contato com a mucosa da nossa pele, né? A criocistografia, o enema opaco, a urografia excretora e os procedimentos não críticos, que são aqueles, né, que não vão entrar em contato com as áreas estéreis. Um raio-x simples, né, um raio-x do tórax, da mão, uma mamografia, uma tomografia, né, são procedimentos aí não críticos. Conseguiram compreender? De boa, né? Sim. Então, aí, quais os cuidados que a gente tem que ter aí, né, quando a gente for fazer essas atividades no centro de diagnóstico, tá? Materiais biológicos, né, do paciente, ou seja, sangue, urina, tem que tomar cuidado para não entrar em contato. Sempre que a gente for manipular os nossos pacientes, né, utilizar aquelas precauções padrão, ou seja, fazer o uso das barreiras, né, máscara, luva, avental, manter a distância, né, um pouquinho assim do paciente, se não tiver. Só um pouquinho, gente. Vocês estão ouvindo barulhinho?
Não, professor. Eu não tô, não. Ah, tá. É porque fica chegando tipo uma notificaçãozinha no computador. Eu achava que o barulhinho aparecia pra vocês. Então, Ah, tá, a notificação aparece. aparece a notificação aí também? Não, só o barulho. Ah, tá. Chegou uma mensagem aí dizendo, meu amor, não sei o quê. É não, é do antivírus, doido. Continuando. Então, a equipe multidisciplinar, né, que são esses profissionais que trabalham aí dentro do centro diagnóstico, eles devem sempre ficar atentos aí à questão da vacinação, né? Então, a gente falou sobre essa questão de vacinação lá na primeira disciplina, que os profissionais que trabalham aí nos hospitais, nas clínicas, né, são os primeiros aí, um dos primeiros que vão receber essa questão de vacinação contra hepatite B, hepatite C, né, influenza. Então, sempre os profissionais precisam estar aí atentos com essa questão de vacinação, né, para poder estarem preparados para lidar aí com o paciente, né, e tomar cuidado com essa questão dos materiais perfurocortantes, né, para descartar eles de maneira correta, não acontecer nenhum tipo de acidente aí, né, para poder evitar se contaminar com qualquer tipo de patologia, quer dizer, com qualquer tipo de bactéria para não desenvolver nenhum tipo de patologia, tá? Quanto ao ambiente, a questão, né, quanto ao prédio, vamos dizer assim, é a questão da limpeza. Então, ter uma limpeza aí sempre, né, adequada, fazer o uso de desinfetante nas superfícies, né, que aonde sempre tá tendo pacientes, né, pegando, sentando, é o mais adequado, tá? Na questão das áreas de difícil acesso de desinfecção, como a questão de interruptor, painel de controle, trinco de porta, onde a gente vai estar pegando diversas vezes, né? O mais indicado é que utilize aqueles filmes plásticos que a gente usa na cozinha mesmo, tem. A gente pode estar utilizando, né, esses filmes plásticos aí para estar colocando nos trincos das portas e aí depois só retira e passa um novo, né? Faz uma limpeza e coloca um novo. E todos os artigos que possam ser reutilizáveis, né? Eles passam por aquele processo lá que vai desde a limpeza até a esterilização, de acordo com o risco de infecção, que foi o que a gente já entendeu, o que vai diferenciar, né, um do outro. Então, esterilização são aqueles, né, que têm alto risco de infecção, que vão entrar em contato aí, né, com os tecidos vasculares. Desinfecção, aqueles materiais que vão entrar em contato com a mucosa. E a desinfecção de baixo nível, que é apenas a limpeza já dá uma ajuda, né? São aqueles que vão entrar em contato aí com a pele íntegra somente. Tudo bem? Certinho. Então é isso. Vou finalizar aqui a aula com vocês.